Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje estarei explicando para vocês sobre projeto de páginas web, um conteúdo que é interessante para a gente pensar na organização das nossas páginas, né, dos nossos sites e entender essa arquitetura que muitas vezes nem é pensada, né, pelos desenvolvedores. E aí a gente vai trazer então as três principais formas de organização e algumas informações importantes sobre como organizar as informações para serem exibidas nos nossos sites, tá bom? Vamos começar aqui trazendo a indicação de livros, tá? Para essa disciplina, digamos assim, para esse conteúdo, né, ser melhor desenvolvido, eu recomendo o livro de Introdução ao Desenvolvimento Moderno para o Web. Tá? Então é um livro interessante, tem tanto no formato físico quanto no formato digital, bem como o livro Projetos de Sistemas Web, também é um livro interessante para embasar, né, o nosso conhecimento e nos ajudar na construção e projeto de páginas para a internet. Fechado? Além desses dois livros, eu também gosto de indicar os livros técnicos. São livros mais finos, né, mais sucintos, destinados a cursos técnicos, né, ou tecnólogos. E nós temos aqui o primeiro, Fundamentos de Desenvolvimento Web, e o segundo, Desenvolvimento para a Internet. Tá? Então são livros técnicos bem focados na parte prática, e é por isso que eu gosto de recomendar esses livros para a gente ir direto ao assunto, né? Sem muito aquela questão da teoria, sem focar muito na parte teórica, mas sim na parte prática, tá? Então esses dois livros também eu recomendo aí para vocês. Iniciando de fato essa parte de projeto web, a gente pensa muito na questão de design, tá? Design e projeto para páginas de internet, né? A gente pode ler assim dessa maneira. Antes de começar a criar um site, é preciso planejar a sua estrutura, e a gente vai falar um pouquinho dessas estruturas, né, de sites na nossa aula de hoje. E aí a gente pensa na página principal, né, que ela é o index, que a gente chama, tá? O homepage, tá? Também chamado de home, né, homepage, e as páginas adjacentes. Então a gente tem que entender que o nosso site parte de uma página principal, que vai ser o eixo principal, onde vai ter o domínio principal ali, e depois as páginas adjacentes estarão em subdomínios, tá? A gente vai ter uma aula específica ainda para falar de domínios e subdomínios, mas hoje a gente vai se preocupar nessa parte da estrutura da página. Definindo de forma clara e coerente a sequência das informações que se deseja apresentar. Então é interessante a gente pensar o que vai constar na página principal, na homepage, né? E quais serão as informações apresentadas nas páginas adjacentes. Tá? E aí a gente vai ter então uma estrutura hierárquica de páginas dentro do nosso site. Só para a gente começar a se preparar, né, e a pensar dessa maneira, tá? No nosso projeto de páginas web. Organização do site. Então, há diferentes formas de organização do nosso site, cada uma adequada a uma determinada situação, então vai depender do teu projeto, qual vai ser a finalidade, né, que você pretende desenvolver, né? Então, três maneiras. As principais técnicas são a primeira, organização sequencial, e aí dentro dessa organização sequencial, a gente tem a organização rígida, sequencial rígida, e também sequencial flexível, tá? Então entendo que dentro da organização sequencial temos essas duas maneiras, rígida e flexível. Na sequência a gente vai falar de organização em árvore, que também é bastante utilizada, e aí a gente já tem uma ramificação, meio que uma estrutura hierárquica, tá? Nesse tipo de organização em árvore. E aí, por fim, a gente tem a organização de estrutura mista ou rizomática. E, bem dizer, é a mistura da organização em árvore com a organização sequencial. Eu posso ter uma estrutura do meu site que ela é ramificada nessa estrutura hierárquica de árvore, porém dentro dela também pode ocorrer uma organização sequencial ou ainda um fluxo, né, de páginas que chamam outras páginas que não estão ali na sua hierarquia direta. A gente vai ver a imagem para poder facilitar. Mas anota então essas três principais técnicas, né? Na verdade, assim, dentro da primeira a gente tem duas, né? Então é uma, duas, três, quatro, né? Organizações de página que a gente pode estar implementando nos nossos sites. Fechado? O que mais? Organização sequencial rígida. Então a gente vai começar falando do primeiro tipo, a apresentação de textos longos, normalmente o modo história, né? Que não tem nenhum tipo de decisão, vai seguir um fluxo contínuo, sequencial. Ele pode ser apresentado dessa maneira. Assim como acontece em livros, né? Ele é ideal para esse tipo de organização aqui. Tá? Comumente, essa técnica ela faz com que a tua página esteja organizada, as informações de forma sequencial. Tá?
Na organização sequencial rígida, que é o que a gente está vendo aqui, as páginas basicamente possuem dois elos. O que são esses dois elos? Os dois vínculos, um para o próximo conteúdo e outro para o conteúdo anterior. Tá? Então aqui a homepage é a nossa página principal, que a gente chama de index, é a página 1, e a partir dela ela tem um botão, digamos assim, um link para o próximo conteúdo. Tá? Digamos que ela é a única página que tem um botão próximo. Ela não tem anterior porque ela já é a página raiz, né? A página de partida. E a gente consegue imaginar perfeitamente como se fosse um livro, uma apostila, né? Então, quando eu estou na página 2, eu só tenho dois elos. O próximo conteúdo ou para o conteúdo anterior. E quando eu vou para a página 3, da mesma maneira. Para a próxima página ou para a página anterior. E assim por diante. Então, as páginas seguem um fluxo de um ou dois sentidos para o próximo ou para o anterior, nesse tipo de organização sequencial rígida. Legal? Então, você já começa a entender que esse tipo de conteúdo ele tem uma sequência, né? Uma sequência pré-estabelecida de forma muito rígida e não permite uma mudança nessa sequência do conteúdo, não é verdade? Beleza? Tranquilo? Anotado aí a característica, né, desse primeiro tipo de organização? Ok. Vamos falar então da organização sequencial flexível. Uma forma mais flexível, né, da organização sequencial, como o nome já diz, consiste em links, né, em ligações que não estão necessariamente empregadas de forma sequencial. Tá? Então, ela acrescenta ali algumas informações complementares ao nosso projeto. E aqui na imagem a gente consegue ver melhor, né, esse tipo de funcionamento aqui. A gente tem a homepage, que é o nosso index, né? Então, se acostume com esses termos, tá? Homepage, o index, nossa página raiz aqui do nosso site. Ele tem um fluxo sequencial rígido num primeiro momento, então ele é rígido, ele vai para a próxima página, essa página pode voltar como também pode seguir, então aqui ele está seguindo o fluxo rígido, porém quando chega aqui nessa quarta página, né, considerando a primeira também, né, primeira, segunda, terceira e quarta, quando chega aqui ele tem mais de uma opção, além dele avançar ou voltar, ele pode ter uma subpágina, tá? E aí ele tem um fluxo aqui que entra nessa subpágina, onde você detalha alguma coisa e você volta para ela. E aí depois você segue o modo sequencial. E a mesma coisa, essa última página, ela também tem um detalhamento aqui, você pode ter mais informações e ela volta para a página de origem. Então esse aqui é o modo de organização sequencial flexível, certo? Então as páginas seguem um fluxo de um ou dois sentidos, né? Como é na sequencial rígida, mas permite incluir pequenos vínculos. Então, a gente entende que os pequenos vínculos aqui estão ocorrendo nessa página e nessa página aqui. Legal? Então, esse aqui é o segundo modo de organização sequencial flexível. Anotado? Bem legal, né? A gente ter esse entendimento aí. Organização em árvore é utilizada quando um site tem como objetivo abordar vários assuntos. Esse aqui é bem mais comum, né? Ou quando um assunto tiver vários tópicos individuais. A gente vai já trazer o exemplo para você visualizar melhor, mas em resumo é quando a gente tem uma página raiz lá, o nosso index, e dentro dela a gente consegue ramificar várias outras subpáginas. Tá? Essa estrutura possui uma página principal, como falei agora há pouco, e as demais páginas estão interligadas a partir dessa página principal, né? E a esta por meio de uma ligação de hipertexto. Então, essas páginas, essas subpáginas, digamos assim, estão interligadas a esta, ele fala esta aqui no caso a página principal, por meio de uma ligação de hipertexto. Pode ter vínculos para outras subpáginas. Então, quando eu falo dessa estrutura de árvore, imagine como uma estrutura hierárquica, onde a partir da página principal eu tenho outras subpáginas e essas subpáginas têm vínculos com outras subpáginas. Vamos ver uma imagem aqui para a gente, né, conseguir consolidar o que a gente está falando aqui. Mas anotem essas principais características relacionadas à organização em árvore. Beleza? Anotado? A gente segue então adiante aqui para mostrar para vocês, né, esse tipo de organização. Então tá aqui a nossa homepage, o index. A partir dela eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 subpáginas. Legal, né? E essa terceira subpágina, ela tem 1, 2, 3 subpáginas. E ainda essa primeira subpágina da terceira, ela tem também uma subpágina. Então, percebo que eu consigo ramificar, né, as informações através desse tipo de estrutura. Percebo que ela não segue aquele fluxo sequencial. O sequencial é de uma para outra, de forma
e aí flexível, ela pode ter ali algum vínculo. Aqui não, aqui é meio que hierarquizada. Então a gente pode entender que esse tipo de organização em árvore ela tem uma estrutura de hierarquia, né? Veja que é como se fosse aqui a página more, né? O chefe está aqui, e aí ele tem aqui os subchefes, e a partir deles tem outros. É uma estrutura de hierarquia, bem dizer. Legal? Beleza? Anotado aí. É bom você também fazer esse esquema aqui, pode até fazer um esquema mais sucinto. E é bom a gente ter essa questão visual, né? Para a gente entender essas organizações das nossas páginas web, dos nossos projetos de páginas web. E aí, a organização mista, eu nem trouxe a definição, mas a gente já entende que ela é uma mistura, né? Da organização em árvore, que tem essa estrutura aqui hierarquizada, com a estrutura sequencial, tá? Seja ela rígida ou flexível. Na verdade, aqui tem que ser flexível, não tem jeito, né? Porque o rígido é só aquela sequência que a gente conhece. Flexível, ele permite algumas vinculações. Então, em resumo, a organização mista ou rizomática é um tipo de organização de projeto web, de páginas web, onde eu tenho uma estrutura de árvore junto com sequencial flexível. É isso. Tá? Então, aqui eu tenho a estrutura de árvore e permite esses vínculos de baixo para cima, de cima para baixo, de forma sequencial, como vocês estão vendo aqui. Né? A sequencial aqui embaixo também. Ó. Então, eu estou vendo aqui o sequencial aqui, com os vínculos para a página anterior. Aqui em cima também tem um sequencial mais longo, né? Ó, com vínculos para a homepage, para o index. Então, é um modo bem mais flexível, né, de funcionamento da estrutura de árvore, né, com o modo sequencial. Anotado? Beleza? Bem legal, né? A gente entender isso aqui também, para a gente começar a pensar qual vai ser o fluxo, né, que as nossas páginas terão no nosso projeto, né, dos nossos sistemas para a internet, né, para páginas web. Layout da página. Outro ponto importante que a gente precisa se preocupar é com o layout, né? É a forma pela qual os itens estão dispostos, né? Diagramados, né? E aí chama de identidade visual. Então, a identidade visual é aquele conjunto de cores que a gente estabelece, de fontes, de imagens, de ícones, né? Que a gente pode personalizar os ícones do nosso site, que isso torna o nosso projeto web mais profissional. O projeto de layout é uma atividade crítica, porque normalmente os desenvolvedores de sistema não têm essa habilidade, né, da parte de estética do site. E é importante que esteja definido de forma consistente e prioritária. Tem que ser uma prioridade na nossa página web essa questão do layout. Ser agradável, né, de ser ergonômico, a gente vai falar já já de ergonomia. Ergonômico é essa conforto, essa facilidade de uso pelo usuário, seja no computador, seja no notebook, num tablet ou no smartphone. O nosso site tem que se adaptar e se tornar confortável, independente do dispositivo, do formato do dispositivo que esteja abrindo a nossa página web. Legal? Identidade visual, né? Na etapa de especificação do layout, deve ser definidos os itens que irão compor a identidade visual do site. E aí a gente entende que a identidade visual é composta por esses 4 fatores. Anotem. Esquema de cores, qual vai ser a paleta de cores que eu vou utilizar para o meu projeto web? Qual vai ser a tipografia, o tipo da fonte, né? Qual vai ser o tipo de letra que eu vou estar adotando ali a fonte para o meu site? Precisa ter um padrão, não pode ser qualquer tipo de fonte, senão já não mostra o profissionalismo do teu projeto web, né? Estilo de imagens, qual vai ser o estilo de fotos, mas eu vou um pouco mais além, o tipo de ícones que você vai adotar, né, para os botões, o formato, né, das imagens que serão mostradas, isso aqui também é importante. E a ergonomia, quando se fala de ergonomia, muita gente tem dificuldade de entender. O que é ergonomia? É o conforto de utilizar o teu site. Então, quando a gente fala que uma cadeira ela é ergonômica, quer dizer que você senta naquela cadeira e o seu corpo, né, se adapta bem, você se sente bem sentado ali. Então, a ergonomia de uma cadeira é o conforto de sentar e você ficar confortavelmente sentado ali, né, por bastante tempo. Ergonomia de um veículo, um carro que é ergonômico, quer dizer que você entra no carro e você consegue dirigir bem. O painel tem as informações ali importantes, visíveis, o volante é confortável, a marcha, né, o silêncio do cockpit ali, né, a parte de dentro onde o motorista está dirigindo é silencioso, o carro responde bem, tudo isso é ergonomia. Né? A ergonomia é o conforto de dirigir um veículo. E, dentre outras situações, a ergonomia num projeto web é o conforto de você usar um site que a claridade, as cores são agradáveis, né? O tipo da fonte é fácil de ler,
né, aquela fonte difícil, rebuscada, né? As imagens se apresentam de forma, né, bem alinhada no teu site. Então, a ergonomia a gente tem que se preocupar com isso. Às vezes você faz um site que roda para desktop, mas quando abre no celular ele desconfigura tudo. Perdeu a ergonomia. Aí o usuário já tem dificuldade de navegar quando ele acessa o teu site no celular, por exemplo. Então, a gente vai pensar também em projetos web que seja responsivo e responda bem a todo e qualquer tipo de dispositivo, seja numa tela gigante, seja numa telinha pequena. E esse é o nosso desafio, né? Conseguir fazer projetos adaptáveis. Legal? Anotado aí a questão da identidade visual. Esses 4 pontos são fundamentais. Reta final da nossa aula de hoje, anatomia de um site. Então, normalmente, tem toda uma organização das divisórias, tá? Que a gente vai chamar de div. As divs são as divisórias. Então, eu tenho sempre aqui, normalmente, no canto superior esquerdo, a parte da logo do nosso site. O menu administrativo, eu posso ter um menu aqui de navegação vertical. É obrigatório? Não, vai depender do que precisa para o teu site. Eu posso abrir mão desse menu horizontal e ter só o vertical, mas eu posso abrir mão do vertical e ter só o horizontal. O banner de anúncios normalmente se encaixa aqui. É obrigatório? Não, claro que não. É tudo adaptável e dependendo da necessidade. A área de destaque das notícias de destaque normalmente fica no canto superior esquerdo. Anúncios, conteúdos, demais conteúdos que vão sendo passados, ele sai dessa área de destaque e começa a descer no site. E rodapé, com as informações ali na parte de baixo. Então, essa aqui é a anatomia, que são as partes importantes da gente lembrar de posicionar o logotipo do site, o título, ali a notícia principal, o menu, que pode ser horizontal ou vertical, a parte dos conteúdos e rodapé. É bom a gente lembrar. E se a gente perceber, quando a gente acessa outros sites, aqui no caso a gente tem aqui, acessando esse site aqui do governo federal, eu tenho o logotipo dele aqui à esquerda, o banner e busca, o banner e a parte de busca, inclusive o campo de busca, também está localizado aqui na parte superior direita. Tem aqui a área de destaque, a notícia principal está sempre aqui, Menu de navegação na lateral, olha só, Anúncios, promoções internas ocorre aqui, aquelas chamadas para anúncios. Os demais conteúdos, depois que sai da área de destaque, eles vão descendo para cá, vão ficando aqui os anúncios, os conteúdos. E o rodapé, um menu institucional também aqui, normalmente com mais opções para o usuário acessar. Então vejam que tem uma anatomia, tem toda uma divisão que já foi estudada, que já foi projetada e que as pessoas se habituaram. Quando acessam o site, elas já conseguem encontrar essas informações facilmente. E a gente não pode fugir muito disso. Não adianta, eu vou fazer um projeto revolucionário, o rodapé vai ficar em cima, o menu vai ficar embaixo. Certamente o usuário vai estranhar um projeto como esse. Então, tem toda uma estrutura. E por que tem essa estrutura? Você já sabe? Tem um estudo, tá? O espaço da página ele é definido como a forma e como os olhos do usuário percorrem a página. Segundo Jacob Nielsen, afirma que os usuários, de um modo geral, leem as páginas de acordo com um padrão de movimentos e desenham um F. Como assim um F, Duas linhas horizontais, da esquerda para a direita, então a gente já entende ali que é os dois traços do F, e uma linha vertical de cima para baixo. E aí a gente para pensar, um F, então quer dizer, olha só, se a gente for observar o F aqui, as principais informações devem estar na parte superior esquerda do F, E aí o usuário lê essas duas linhas horizontais e depois ele desce verticalmente. E aí eu vou trazer aqui uma representação desse tipo de leitura. Olha só, o usuário normalmente bate o olho aqui, e ele desce aqui e depois ele faz essa leitura do F, ele desce mais um pouco, ele faz a segunda perna, a segunda linha aqui do F, e depois ele desce verticalmente. Bom, esses são os estudos que descrevem que a maior parte dos usuários de cultura ocidental veem a página no sentido diagonal, observando, mais ou menos fazendo meio que um F, a partir do alto esquerdo, aqui da parte esquerda, em direção à parte inferior direita, e depois retorna ao alto aqui. Enfim, não sei como eles conseguiram fazer um mapeamento, mas é uma estatística. É o que a maioria das pessoas olham, sempre nesse formato em F, mas aqui nesse outro desenho, começando desse canto superior esquerdo e depois vai descendo para cá. E depois sobe. E aí a gente consegue entender por que as informações principais do site têm que estar no canto superior esquerdo.
né? Porque é a área de prioridade, a maior parte de prioridade da informação fica aqui nesse canto. E aí a gente vai ver essa tendência mesmo, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, ó. Prioridade 1, tá aqui a área de concentração maior. Prioridade 2 já começa a vir para cá. E prioridade 3, que já não tem tanta importância, já fica nesse canto inferior e direita, né? E aí, olha só, né? Então a gente tem essa área de prioridade que é importante para quem vai projetar um site, conseguir colocar as informações principais e mais importantes aqui. Depois vai vindo para cá e depois, né, mais adiante. E aí, acessando alguns sites, para a gente fechar a nossa aula, de fato, acessando aqui um site de notícias, olha, a informação em destaque, ela fica em letras garrafais, né, letras maiores, a fonte maior, fica aqui em destaque no canto superior esquerdo. E depois as outras notícias começam a ficar ao redor. Tá? Notícias aqui embaixo, parte de esportes, entretenimento. Né? E veja que o entretenimento ele sempre fica aqui, ó, mais distante. Esportes ele entende que é a segunda prioridade. E notícias, que fica em vermelho, né, fica em destaque. Então, notícias em vermelho, que são notícias que todo mundo se interessa, está aqui. Esportes, que já não é todo mundo, mas tem um grande público, já fica aqui. E entretenimento, aquela parte de novelas, de artistas, aí já fica mais para cá. Veja como está organizado um site, tá? Trazendo um outro exemplo aqui, o site UOL segue também essa mesma tendência. A notícia principal fica aqui em destaque, né, em letras maiores. Veja a logo, né, ó, a logo aqui, né, a parte de e-mail para você criar, o mecanismo de busca, conforme a gente viu naquela anatomia do site, né, tá aqui também. As outras notícias vão ficando aqui para baixo. Então a gente tem também esse mesmo tipo de estrutura. Bem interessante a gente estar ligado, tá, nessa organização do nosso site para a gente fazer um site mais perto, né, do ideal com relação à organização das informações para o usuário. Por fim, para a gente fechar a nossa aula, os nossos projetos serão organizados em pastas. Então, vai ter uma pasta do projeto. Toda vez que a gente criar um novo projeto, você cria uma pasta para o seu projeto. Dentro dele, a gente coloca o homepage, a nossa página raiz, que é o index.html. É a partir daqui que começa a navegação do usuário. E dentro dessa pasta vai ter as imagens, tudo que a gente precisar exibir, né, no nosso site. Vai colocar uma pasta de imagens. A gente pode ter justamente uma pasta de imagens dentro do nosso projeto. E nessa pasta de imagem a gente vai ter os arquivos, né, que serão exibidos, e também outros arquivos, como PDF, preciso exibir alguma apostila, também posso colocar aqui na minha pasta. Tá? A gente pode organizar isso bem direitinho, a gente vai ver isso nas próximas aulas. JavaScript, né, o arquivo de interatividade com o usuário, e o CSS, que é a folha de estilo que permite a gente, né, criar aquele padrão de cores, né, de fontes. Então toda a parte de estética do nosso site vai estar aqui no CSS. Vai ver também mais adiante aqui nas nossas aulas sobre como criar esse arquivo CSS, como personalizar o nosso site. Então, interatividade com JavaScript, folha de estilo com CSS, arquivos PDF, caso seja preciso, também vai estar tudo na nossa pasta do projeto. Só para você começar a pensar, né, nessa forma de organização do nosso projeto, né, organizado em pastas. Legal? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deixa o teu like aí para apoiar o nosso trabalho e deixa o convite para você conhecer a aba de postagens no YouTube, onde tem questões atualizadas da área de informática todo dia. Além do que, também estou no Instagram produzindo conteúdo, TikTok. Temos 2 grupos abertos, tá, para você participar, tanto no Telegram como no WhatsApp. Mais informações aqui na descrição do grupo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau.